Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage e Facebook /programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235. E o telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Antes de apresentar os convidados desta edição de Gente que Fala, um registro: Zé Bétio nos ouve, ele está completando 91 anos de idade e dá opinião, fala, comenta sobre o programa e fico muito contente com isso. É um amigo de muitos anos e completando 91 anos. Pena que tenha se afastado do rádio. Esta edição de Gente que Fala é gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da revista Justiça e Cidadania, e a representante do MPD, Procuradora de Justiça, doutora Maria Fátima Vaqueiro. Prazer ter aqui, doutora Maria Fátima. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, aos ouvintes, a vocês, a Angopé, aos demais componentes aqui desse debate. É uma honra estar aqui novamente, podendo externar as nossas opiniões sobre esses assuntos que têm palpitado tanto aos noticiários, né? Estou muito feliz e contente de poder estar aqui de volta. Também conosco a advogada doutora Roberta Roça. Prazer ter aqui, doutora Roberta. Prazer, é uma honra enorme mais uma vez estar aqui presente em Angopé. Obrigada. E o advogado doutor Marcelo Crespo. Sempre uma satisfação estar aqui no programa com vocês, Angopé, agradecendo aí o pessoal do MPD pelo convite gentil e cumprimentando os demais aqui da mesa. Nações Unidas anunciaram que planejam estratégia para fortalecer a prevenção e resposta à exploração sexual no sistema ONU, com criação de força-tarefa de alto nível que desenvolverá uma estratégia clara e inovadora para atingir melhoras visíveis e mensuráveis no tema. Secretário-Geral Antônio Guterres quer que a iniciativa seja desenvolvida com urgência e que Estados-membros e organizações relevantes sejam amplamente consultados. Doutora Maria Fátima, doutora Roberta Roça, doutor Marcelo Crespo, criar uma força. Antes, só cumprimentar o doutor economista Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp. Prazer tê-lo aqui, doutor Prazer, Gamal. Acabamos de chegar. Como vai? Tudo bem? Uma satisfação estar aqui, sempre na Angopé, para discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo, né? A força-tarefa para combater exploração sexual. Doutora Roberta. Angopé, os dados são alarmantes, né? O Brasil é o primeiro lugar, infelizmente, no ranking da exploração sexual, e os próprios dados da ONU apontam que de a cada hora 228 crianças, em especial meninas, sofrem exploração sexual, né? E o que nos aflige, que nada obstante o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já completou 26 anos no ano passado, tenha sido originário de debates, de estudos, enfim, de ampla discussão com a sociedade, ainda assim não diminuiu. Esse, infelizmente, não diminuiu. O Brasil continua sendo campeão aí na exploração sexual. E o que nos deixa mais aflitos ainda é que o que gera de dinheiro, dados da ONU também, que geram 9 bilhões de dólares, só fica atrás do narcotráfico e da armas, né? Tráfico de armas também. Então, assim, é muito complicado isso, né? Eu acredito que tenha que existir uma estrutura. Eu acho que a gente trabalha muito com a repressão. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Não discutir a consequência, discutir a causa do problema. Porque o que traz uma criança, o que leva uma criança, um adolescente a entrar para esse mundo da exploração sexual? Eu entendo que é o meio em que elas vivem, maus tratos, drogas, a ausência de dignidade. Acho que a ausência de dignidade da pessoa, elas perdem muito cedo, né, a dignidade humana,
Então esse meio que faz com que elas levem o que precisa tratar. Eu acho que precisa construir uma nova sociedade. Eu entendo que uma nova sociedade precisa ser construída para que a gente possa viver num mundo melhor, né? A minha expectativa com relação a isso é que só quando há um caso muito rumoroso é que o assunto volta. Exatamente. Me parece que as autoridades Exatamente. têm um desdém. Você por falou isso tudo isso. É impressionante. Também a gente sabe dos dados, né, que são apresentados, mas na realidade, pelo que eu saiba, pelo menos só 20%, né, dos casos reais é que são noticiados, porque o número é tão alarmante, né, que é muito pior, né? Quando há um caso horroroso é que se discute. Porque talvez por uma questão de medo, não importa o motivo que leva a família, né, a não denunciar esses casos, né, nós sabemos que, infelizmente, né, eles não chegam às autoridades. E realmente, como a doutora disse, é uma questão de educação, uma questão que precisa ser tratada na base, né? Porque as medidas punitivas existem, né? Tanto na legislação penal, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas infelizmente é complicado tudo isso, porque muitas vezes a questão da investigação, né? Ela não se consegue, né? Chegar a algo que possa realmente, né, trazer a punição daquele agente criminoso. Infelizmente a gente lamenta por isso, embora as autoridades deveriam tomar atitudes. Eu sei que o Ministério Público Federal ele tem atuado nesta área, inclusive fez uma audiência pública, né, para debater esse tema, porque a gente pensar uma criança, né, se ser submetida, né, a toda essa situação é algo terrível, né, uma coisa muito trágica e triste também, né? Não, sem dúvida. O problema, quando a gente pensa em exploração sexual, a gente pode pensar basicamente em duas frentes, né? O tráfico de pessoas e a exploração sexual em si. Né, que não necessariamente acontece com o tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas, ele como disse bem a doutora Roberta, está atrás apenas do tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, existe um mercado absurdo de tráfico de pessoas que é desconhecido da maioria das pessoas. Né? Se a gente for investigar com um pouco mais de atenção, a gente descobre coisas horrorosas. Mas, para além do tráfico de pessoas, que aí cabe ao Ministério Público Federal também a investigação, a gente tem o problema da exploração sexual interna. Né? O próprio turismo sexual, né? O pessoal que vem para o Brasil para fazer a exploração das crianças, adolescentes, e aí cabe ao Ministério Público Estadual e às polícias estaduais fazerem a investigação. Um dos grandes problemas, da forma que eu vejo, muitas vezes é a falta de estrutura da própria polícia para investigar. Né? Então, como disse bem a doutora Maria Fátima, a legislação já existe. O brasileiro, geralmente, eu já falei isso várias vezes aqui, né? O brasileiro e as autoridades costumam dizer, precisamos de leis e leis e leis e leis. As leis precisam ser cumpridas, as leis a gente já tem, a gente precisa operacionalizar essas leis. Como é que a gente vai combater? Então é com a construção de uma nova sociedade, a partir de mais Estado, mais recursos, mais conhecimento, para que as pessoas não se envolvam nesse tipo de situação. Agora, eu já tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, por rincões, e verificar situações realmente, até a trabalho não relacionado a esse tipo de assunto, mas de verificar na beira da estrada crianças de 7, 8, 9 anos se prostituindo. Eu fiquei horrorizado, né? E você pensa assim, poxa, eu vejo isso na televisão, na hora que você vê isso de perto, é um negócio que revira o estômago, né? Então a gente precisa não só de leis, a gente precisa fazer acontecer. E é um trabalho muito árduo, muito difícil, depende da participação de toda a sociedade. Doutor Gamal, os números que a doutora Roberta colocou aqui, né, tráfico de drogas, tráfico de armas e depois exploração sexual, a sociedade não tem acesso, não tem conhecimento desses valores. Então, nós podemos ver, não pelo lado jurídico, porque eu sou economista mesmo, mas pelo lado econômico, não é? E infelizmente o Brasil caminha cada vez mais para um abismo nessa coisa, né? Porque na medida em que o país adota há muitos e muitos anos já uma política que
privilegia o rentismo, onde um governo paga juros aos bancos e aos rentistas de uma forma geral, que isso em 10 anos dá por volta de 3 trilhões de reais, né? Tira dinheiro do mercado e tira a possibilidade do país crescer e gerar empregos, né? O que nós podemos dizer é que quanto maior o desemprego, maior a recessão, mais força ganha o tráfico de armas, né? A exploração sexual, inclusive de crianças, né? E acho que essa coisa, e tanto em governos considerados mais à esquerda ou mais à direita, não conseguiram romper. São todos iguais, Dr. Não Gamal. conseguiram romper com o rentismo. Os rótulos, né, que eles utilizam. Mas ele está realmente. O modelo rentista está com problemas no Brasil já. Eu acho que isso não tem muito futuro mais. Seja com Temer, seja com quem venha por aí. O Brasil vai romper com isso de alguma forma. Porque chega um momento em que o país trava. A sua economia trava, né? Que é o que acontece. Ontem caiu um pouco a taxa de juros de 13,75 para 13. E a gente pode fazer uma seguinte analogia. Estou afogado numa piscina de 30 metros. Aí baixaram mais um metrinho, ficou 29 metros. Mas nós estamos afogados. Baixaram 75 centímetros. Mais um metrinho. Então... Não chegou a 1 metro, 75 centímetros então, só. Isso aqui é até uma piada, né? Sim, sim. Como foi a lei do sexagenário na época da escravatura, né? É uma piada, né? O Brasil precisa sair dessa escravidão rentista, né? A partir daí, tudo melhora, né? Não melhora. Ou melhora, ao contrário, o que fez o novo governo foi tirar por 20 anos dinheiro da educação e da saúde. Eu não concordo, né? Da educação e da saúde para atender os interesses das finanças, né? Então, onde vamos parar com isso? E quando anuncia a redução de gastos, sugere que a saúde e a educação estão muito bem. Posso até tirar dinheiro lá. Isso. Ou seja, na verdade, não é gastos com juros. É preciso tirar os gastos com os juros e aplicar na sociedade. Investir. Porque educação e saúde, infraestrutura, não é gasto, é investimento. E esse investimento acabou. Eu li uma matéria sobre uma nova sociedade para tudo. Isso. Eu li uma matéria para tudo, começar tudo de novo. Interessante na Veja do Guzzo, o jornalista. E ele fala que está cada vez mais raro no mundo político encontrar alguém que queira fazer a coisa certa. Ele vai fazer aquilo que dá certo, que dá popularidade. Aí ele não perde a popularidade, dá certo, risco zero, é tudo bem. Então a gente vê isso inúmeras vezes. Por isso que eu falo, se não trata isso, aí você vai tratar o quê? O que é repressivo e não o que é preventivo. Mas tá bom, né? O que vai dar certo... Tá bom, risco zero, eu continuo... O povo não está acostumado a cobrar diferente, essa que é a questão também, a gente se contenta, e eu me incluo, né, estou falando em geral, as pessoas não tem, quer dizer, o que a gente cobra é o seguinte, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas são as mesmas ladainhas há muitos anos. Doutor Marcelo, não tem cobrança, a sociedade não cobra, não consegue cobrar, eles chegam lá no púlpito deles, né, no local que eles... dirigem com muita competência e nós vamos às ruas reclamando, não acontece nada. Então, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência, e aí eu não tenho nada de economista aqui, de repente o Gamal pode ajudar muito mais, mas pelo que eu pude ler, a Previdência dos militares e dos próprios parlamentares dão um rombo muito significativo perto do resto, né? E não se está falando disso. Já diria o Magri, é imexível. Imexível. Exatamente. Quer dizer, hoje um senador passa 16 anos exercendo a legislatura e se aposenta com conhecimentos integrais. 16 anos. Isso deveria acontecer com o professor do ensino fundamental. Alguma coisa assim, né? Alguém da base, da educação. Agora, o senador, 16 anos, aposenta com conhecimento integral, isso para mim é uma brincadeira de mau gosto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou proposta que permite a mulheres vítimas de violência doméstica sacar o fundo de garantia por tempo de serviço para custeio de despesas relativas ao seu sustento imediato e à segurança pessoal e de seus filhos. O fundo de garantia tem o objetivo de garantir ao trabalhador socorro financeiro em situações adversas. Hoje o saque é autorizado nos casos de aposentadoria, financiamento habitacional, desastres naturais, câncer, entre outros. É verdade.
Quando eu ouço a possibilidade do trabalhador sacar o fundo de garantia, eu vejo que o governo faz uma maldade com ele, né? Porque aquilo lá não é... Qualquer coisa pode sacar o fundo de garantia. O seu dinheiro é o fundo de garantia. Como se o fundo de garantia fosse a solução de todos os problemas, doutora Maria Fátima, doutora Roberto, doutor Gamal, doutor Esse Freire. texto, né, que foi aprovado, que representa um substitutivo, é da deputada Maria Helena, né? E também de um deputado chamado Ronaldo Martins. Ela sugeriu esta proposta para que o fundo de garantia fosse retirado e fosse garantido a essas pessoas, porque nós sabemos que, segundo a Lei Maria da Penha, né, ela já tem medidas de assistência à mulher, né, medidas em situações de violência doméstica e familiar, como, por exemplo, se for funcionária pública, né, o acesso, né, à remoção, ou então a manutenção do vínculo trabalhista, né, se eventualmente a mulher precisar se afastar do seu local de trabalho. E entende que seria justo, né, ela fazer uso, né, desse recurso financeiro para que também fosse incluído nessa medida emergencial, porque nós sabemos também que, da mesma forma que na questão anterior que nós cuidamos aqui, muitos casos, né, de violência doméstica, eles não são registrados, sim, né? Sim. O número que a gente tem notícia é muito ínfimo em relação à realidade que acontece. Antes da lei da Maria da Penha, né, eu já trabalhei no Fórum ali regional do Jabaquara, onde havia aquelas questões de agressão, né? Daí chegava a mulher lá na hora, né, tinha uma lesão corporal e ela era mediante representação, daí chegava na hora, ela não queria mais representar, se retratava. Continua, continua até hoje, só né? Que então, agora tem que ser na frente do juiz, né? Exatamente. Continua. Nós vemos que a mulher, por uma questão econômica, antes, né? valia uma cesta básica. Exato. O cara dava uma cesta básica e voltava. Mas muitas por medo, por uma questão econômica, né? Não denunciam porque elas dependem financeiramente, né? Então, e tem uma série de filhos, então elas precisam, né, continuar aquilo, e a gente vê que muitas vezes isso resulta, né, num fato grave, numa morte até de muitas mulheres que não denunciam, né, O que eu vejo também é o seguinte: a própria Lei Maria da Penha, ela prevê que a mulher que precise de uma assistência não só de proteção física, ela teria o direito a uma proteção econômica, né? Tem um dispositivo na lei dizendo isso. Agora, o problema do Brasil é sempre esse: a lei vem e joga um negócio para a gente aplicar, né? Mas da onde vem o dinheiro? Por isso que eu não concordo com o fundo de garantia ser usado Exato, Zancopé. É essa a questão. O governo já tem medidas. Mas essa a questão. Quando você... O fundo de garantia, simplificando, é o seguinte: olha, eu estou autorizando você a usar o seu dinheiro. Exatamente. Claro. Então, assim, o governo, se foi aprovada uma lei dizendo que a mulher que está em necessidade por risco, enfim, por estar numa situação de perigo da Lei Maria da Penha, então deveria existir um crédito extraordinário, ordinário, previsto no orçamento, que financiasse isso, que custeasse isso, e não o fundo de garantia. Nos Estados Unidos, cada gasto que se quer fazer tem que abrir o crédito. Não adianta a lei prever, olha, você vai ter essa bolsa, você tem esse benefício. Você tem que ter de onde tirar. O Milton Friedman já dizia, não tem almoço grátis. De onde vem o dinheiro? O dinheiro que vai custear isso aqui vai sair de algum outro lugar. Alguém vai pagar essa conta. E no caso agora, quem está pagando é a própria pessoa, com um dinheiro que é muito mal investido, o do fundo de garantia, porque rende nada aquilo ali. E eu estou me metendo aqui no papo do economista, que ele pode falar com muito mais propriedade, mas quer dizer, um dinheiro que já não rende, né? E que é da própria pessoa e que ela vai poder usar quando o Estado é que deveria fazer esse custeio. Interessante é que as pessoas que mais se beneficiam do Estado no Brasil são os que pregam o Milton Friedman. Não estou dizendo de você, mas de uma forma geral. Os rentistas têm almoço, jantar, tem apartamento, carro, tudo grátis. Tudo grátis. Porque não é possível um Estado pagar tantos juros para banqueiro e deixar a população nessa situação. Seja em qual seja a situação de perigo. Não é? Uma situação de perigo de uma mulher que às vezes não tem como responder por isso, porque financeiramente cai na dependência do seu próprio marido e se cala.
Esse é o problema dessa coisa. O FGTS é o dinheiro dela, é verdade isso. Então, realmente, é até um absurdo, né? Está permitido pegar o seu próprio dinheiro. Né? E de acordo com a Secretaria... É a hipocrisia do Brasil, né? Uma grande lei, uma medida provisória. É a hipocrisia que a gente vive, né? Tem que abrir realmente um crédito extra. Essa que é a verdade. Né? E de acordo com a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, 85% dos registros têm a ver com a violência doméstica, quer dizer, dos registros, obviamente, dos que aparecem para denunciar, né? Então, ainda assim, é alarmante também, é alto também. Né? É terrível, é terrível. Mas ainda tem que passar por várias comissões, né? Esse assunto. Sim, ainda não. Para poder ainda liberar o próprio dinheiro da própria... É uma coisa maluca. Isso que eu acho um absurdo, né? Você... Uma coisa de... E o governo anuncia assim, né? Como um escândalo. É um escândalo. Abriu a bolsa da bondade. Você né? não tem... Exatamente. É mais ou menos assim, você não tem dinheiro. O seu dinheiro é o fundo de garantia e assim, estou liberando o Estado para paga, você. E você paga para a população um juro nada, né? Um juro pequeno. Quanto seria o juro do fundo de garantia? E é inacreditável, né? Que ainda pega aquele dinheiro e paga juro para os bancos. Não dá para entender. O Brasil está todo errado. E muitas dessas mulheres trabalham até na informalidade, não teriam jamais o fundo de garantia, né? E se você pensa numa salariada com a carteira assinada, ainda tem alguma coisa lá, mas nós estamos pensando no Brasil inteiro, né? É verdade. Aquela que nem assalariada com carteira assinada, está totalmente desprotegida nesse caso. Nós estamos fazendo comentários em cima de violência doméstica, dona de casa que não tem carteira assinada. Então, olha, você não pode nem pegar o dinheiro que você não tem. Né? Não existe. Não existe. Que vai aumentar ainda mais. Nós colocamos aqui, violência doméstica é sobre uma dona de casa que não tem vínculo trabalhista. Então, pior ainda, e o governo faz alarde. Que, aliás, é aquela pessoa que talvez sofra a maior violência, né? Estatisticamente, realmente eu não sei, mas deve ser, né? Porque, além de tudo, a dependência traz uma certa autoridade à pessoa que gera essa dependência, né? Que seria o marido, vamos dizer. Então acho que a violência abre mais a porta ainda, né? É uma coisa horrível. Em artigo publicado nesta semana, o advogado Bruno Bioni apresenta os principais temas que prometem esquentar 2017. Bruno Bioni diz que é hora de acordar e reanimar o tema da privacidade e da proteção de dados pessoais, um vácuo normativo que é preocupante não só para o cidadão, como também para o Estado e o setor privado. Para o advogado, é necessário criar uma infraestrutura regulatória capaz de trazer segurança jurídica a essa nova fronteira de vida em sociedade. Doutor Marcelo, o senhor pode traduzir? Posso. Para começar, o Bruno é meu amigo. Sim, melhorou. Um dos maiores especialistas em proteção de dados pessoais, ele trabalha no Comitê Gestor da Internet do Brasil. E esse assunto, privacidade e proteção de dados, é algo que eu também tenho me envolvido já há bastante tempo. E é um caminho sem volta, né? Significa o seguinte: hoje o Brasil não tem uma lei específica, e aí para tratar da proteção dos dados pessoais. Então nós temos uma legislação ampla que de alguma forma protege setorialmente dados pessoais. Mas o fato é, tudo que a gente faz em sociedade hoje está registrado de alguma forma nos bits e bytes na internet, nos computadores. Esses dados passam a ser analisados com cada vez mais frequência pelas grandes empresas e os grandes grupos econômicos para diversos fins. Muitas vezes para ganhar dinheiro, né? Direcionar um marketing, direcionar uma publicidade, mas muitas vezes até pode servir também para você fazer uma discriminação. Imagina, por exemplo, que um plano de saúde que possa ter acesso a dados extra-oficiais captados na internet, de plataforma, não vou te dar cobertura aqui, negando, sem fazer isso de uma forma objetiva, porque descobriu que você pratica, sei lá, um tipo de comportamento que pode te expor a um risco, a um perigo. Então pode acabar tendo uma discriminação assim, racial inclusive, religiosa. Então os dados pessoais hoje, quando a gente pensa, eles regulam o nosso dia a dia, porque a gente não consegue mais viver sem a tecnologia. Tudo tem que ter tecnologia.
né? É impossível hoje, numa sociedade como a nossa, a gente viver sem tecnologia. Então a gente precisa tratar desse assunto com mais propriedade, porque hoje não há uma responsabilidade direta dita pela lei de quem permite um vazamento de dados. Você veja que absurdo o governo Temer ter permitido o vazamento anteontem, de todas as senhas das contas das redes sociais do Planalto. E a senha, assim, Planalto Temer 2016. Quer dizer, a equipe de segurança da informação do Planalto, a Dilma estava usando o e-mail do Gmail, né? Que é uma plataforma norte-americana. Quer dizer, os americanos podiam estar lendo todos os e-mails da Dilma. E aí ela reclama que não tem privacidade. Reclama que não tem privacidade. E o Brasil tem uma infraestrutura própria, criptografada, que poderia ter sido utilizada. Aliás, deveria ter sido utilizada. Então, o que o Bruno está dizendo aqui é um assunto seguinte. Está na pauta, a gente já tem alguns projetos no Congresso, especialmente o 5276, que é um dos principais projetos que trata da proteção dos dados pessoais, que é inspirado na legislação europeia. Tá? A legislação essa que vai passar a entrar em vigor na Europa a partir do ano que vem. Então a gente precisa colocar isso em pauta, precisa começar a discutir. A grande maioria... 2018. 2018. Sim. A grande maioria das pessoas não percebe o perigo e as consequências deletérias dos dados estarem circulando indistintamente. Inclusive, esses programas de nota fiscal paulistana, permitem que esses dados vazem, porque não tem uma proteção adequada para o tratamento dos dados pessoais. E você não tem uma pessoa para responsabilizar. Você responsabiliza em camadas e chega assim, o Estado, mas alguém tem que ser designado o gestor de dados pessoais dentro de uma empresa, dentro da organização da administração pública, e isso não existe hoje. Por isso tem que ser responsabilizado. Isso, exatamente. Quando você cria responsabilidade, você cria atribuições, né? A partir de atribuições, você estabelece as responsabilidades. Se você tem que gerir esse banco de dados e não gerir bem, permitir o vazamento, for negligente, enfim, a consequência será, e aí as consequências são colocadas na lei. Doutora Roberta, doutora Maria Fátima, doutor Gamal. Nessa linha do que o doutor estava falando, nós sabemos também que no final do ano que findou, né, no final do ano 2016, o governo federal anunciou uma medida provisória, né, para que todos os brasileiros, né, que tivessem o CPF, né, pudessem já ser incluídos no cadastro positivo, né, automaticamente. Isso também provavelmente é algo que interfere, né, na vida de cada pessoa, porque você não está autorizando, né, que se coloque o seu nome, né, naquele cadastro. Isso foi feito, né, para que houvesse, né, um registro das pessoas que têm capacidade econômica e financeira para a questão de crédito e tudo isso. Mas isso é uma questão que nós temos que também refletir, porque como é que pegam o nosso CPF, né, colocam nesse cadastro, né, que não... Sem autorização. O governo não tem banco de dados, ele terceiriza o banco de dados. Quando se vai na Receita, se imagina que aquilo lá seja um arquivo da Receita ou do governo, não é verdade. Mas se utiliza, era a Serasa, antes que fornecia todos os dados, né? Então, ainda relativamente a crédito. Sim, mas o que eu estou dizendo é que o governo não tem. Terceiriza. Isso é relativo, por exemplo, com relação à Receita Federal, isso pode ser, mas é que hoje qualquer computador, qualquer gadget tem, né? Então a gente tem exatamente. Já começa que o governo não é dono do que ele diz ser dono. Entendeu? E a questão que se discute muito, com muita intensidade na Europa, e o que precisa ser trazido para cá, como disse o Gamal e a doutora Maria Fátima, é o consentimento. Por quê? Você pode querer dar os seus dados pessoais, e cada vez que a gente se cadastra numa rede social, nós estamos dando a nossa vida para a rede social. Não é só um e-mail, né? Você fala, esse serviço é gratuito. Não existe o gratuito, você está dando a sua vida, né? A pessoa vai saber. Não existe almoço grátis. Não existe, a pessoa vai saber o que você gosta, o que você não gosta, quantas vezes. A internet, quer dizer, análise em Big Data, que eles chamam, né? Análise de grandes volumes de dados, eles dizem, essas empresas têm condições de saber muito mais sobre mim do que eu mesmo. Né? Porque eles vão dizer, olha, quantos likes você deu em situações de comida, hoje você de locais entra e tudo mais. Aqui na Avenida Paulista, nós estamos
A Rádio Trianon está na Avenida Paulista 900. Você entra num shopping aqui, vai a um restaurante, quando você chega em casa, você recebe a mensagem querendo que você analise onde você foi. Pois é. Então a questão é o consentimento. A gente precisa saber o seguinte, precisa começar a conscientizar as pessoas e dizer, olha, você pode fornecer os seus dados pessoais. Agora, na medida em que você fornecer, porque as pessoas não têm ideia que quando você faz, por exemplo, um cadastro, e é apenas, por exemplo, no Facebook, que ele vai repassar os seus dados pessoais para uma série de outros parceiros, porque ele faz dinheiro com isso. Né? O marketing deles, eles vendem esse banco de dados. Então, assim, as pessoas não têm essa ideia. Né? Pensa, não, mas eu cadastrei no Facebook. Sim, e para todos os parceiros dele, que no mundo são mais 1.800 empresas que repassam também. Para outras 1.800. Para outras 1.800. É por isso que precisa uma regulação. Doutor Gamal, quando eu disse que o governo não é dono do cadastro que ele anuncia ser dono, né? A Serasa é uma empresa privada. Isso. Foi vendida. Verdade. E foi vendida, foi negociada. Exatamente. E acontece o seguinte, né? O governo vai deixar os seus dados com uma empresa privada. Não importa. O importante é o consentimento. Como disse o Dr. Crespo. O consentimento é que é importante. Se eu quero, tudo bem. Se não... Ok. Nosso contato com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, esta parceria que acontece já há 16 anos. Zilka Fialho, supervisora de marketing. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, abordando contigo a última parte do texto da reforma da Previdência dos servidores públicos e, especificamente, pensão por morte. Ainda é possível reversão de cotas entre beneficiários de pensão? Olha, se o óbito aconteceu antes da data de promulgação da emenda, as cotas de pensão continuarão a ser reversíveis, conforme a legislação. Mas, Ilka, quais as mudanças ocorridas nas regras de cálculo da pensão por morte? O valor básico do benefício da pensão será de 50% dos proventos do servidor aposentado ou dos proventos a que teria direito o servidor ativo se estivesse aposentado por incapacidade permanente. Esse valor será acrescentado de 10 pontos percentuais para cada dependente, até o limite de 100%, e estará limitado ao limite máximo de benefícios do Registro Geral da Previdência Social. Então, o valor mínimo da pensão será de 60%, no caso de haver apenas um dependente, e poderá chegar a 100% quando houver 5 ou mais dependentes. As cotas individuais de 10% da pensão serão extintas quando o beneficiário deixar de ser dependente, quando os filhos atingirem a idade limite para recebimento, por exemplo. Mas, Ilka, a pensão por morte de servidor que ingressou antes da instituição da Previdência Complementar e que venha a falecer depois da reforma estará limitada ao teto do Registro Geral da Previdência Social? Não. A PEC prevê, nesses casos, uma regra de transição que acresce em 70% o valor de proventos ou remuneração recebidos na data do óbito que ultrapassem o limite máximo de benefícios do RGPS, respeitada a aplicação do novo sistema de cota familiar e cotas individuais na pensão. O que deixa todo mundo apreensivo é que será possível acumular a pensão com outro benefício previdenciário. Não, o tempo de duração da pensão por morte devido ao cônjuge passa a ser variável, conforme sua idade na data do óbito do servidor, aplicando-se a mesma regra implantada no RGPS. Então, se a idade do cônjuge for menor de 21 anos, ele terá a duração da pensão será de 3 anos. Se for entre 21 e 26 anos, a duração da pensão será de 6 anos. Entre 27 a 29 anos, será de 10 anos. Entre 30 e 40 anos, será de 15 anos. De 41 a 43 anos, a duração da pensão é de 20 anos. E se tiver 44 anos ou mais, vitalícia. Um outro detalhe, o cônjuge ou companheiro que trabalha poderá receber pensão por morte de servidor falecido juntamente com sua remuneração? Sim. As vedações referem-se à acumulação de pensões por morte ou pensão e aposentadoria. Não há restrição ao recebimento do conjunto de salário ou remuneração pelo trabalhador ou servidor em atividade, com a pensão por morte. E um filho menor de idade cujos pais eram servidores públicos poderá receber 2 pensões por morte? Sim, pode. A vedação ao recebimento de 2 pensões por morte alcança apenas o cônjuge ou o companheiro do servidor falecido.
Zilka Fialho, supervisora de marketing da FIPESP, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Obrigada, tenha um bom dia. A nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo sempre informações, não apenas ao funcionário público, mas ao ouvinte em geral. E hoje é gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da revista Justiça e Cidadania. Conosco hoje, representando o MPD, a Procuradora de Justiça, doutora Maria Fátima, a advogada Roberta Rossa, o advogado Marcelo Crespo e o economista Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp. O senhor se referiu apenas rapidamente a esse corte da Selic. Nós, como mortais, o que representa um corte desse? Esse corte é muito pequeno. Ele diz o governo que indica uma direção na queda dos juros, mas é muito lento. Na verdade... Mas o governo diz que vai terminar o ano apenas com um dígito. Seria possível? É 9,99, né? Sim. Então, ou algo parecido. Isso também é um dígito. 9,98. Isso também é um dígito. Então, vejo que, na verdade, o governo quem comanda essa coisa da Selic é um sócio de um banco privado, né? É muito temerário isso, né? Se colocar alguém que tem um interesse pessoal ou de negócios de uma dívida, mas isso não acontece no Brasil. Sentado na cadeira do comandante do devedor, né? Do comandante do devedor, né? É o mesmo que o camarada ter uma loja, ter um negócio, ou realmente, ou privadamente, chegar o gerente do banco, você me deve, sai daí, meu amigo, deixa eu sentar na sua cadeira, cadê o seu caixa, vamos pagar primeiro a nossa dívida aqui, e depois o que sobrar, você paga seus funcionários, você paga a luz, paga a energia, paga o telefone. Essa é a lógica. Eu acho absurdo. Tem uma mínima quarentena para um servidor que vai tratar de assuntos tão importantes. É uma mínima quarentena, às vezes até de anos, 2, 3 anos, né? Mesmo nos Estados Unidos. Então eu acho que eles vão tentar barrigar essa coisa de trazer mais para baixo a Selic cada vez mais. Mas o senhor admite que é uma euforia, né? Ninguém nem sabe o que é a Selic. Ah, sim. Mas é uma euforia. O governo anuncia uma redução de 0,75, todo mundo eufórico. Embora 0,75 represente alguma coisa importante em termos financeiros, realmente. Mas absolutamente sim, mas relativamente não representa grande coisa. E ainda mais para uma economia que precisa girar rapidamente, né? Os capitais privados que sejam remunerados pela Selic com 13%, suponha que alguém tenha R$1 milhão, né? Ao final de um ano, ele consegue obter R$1.300.000, 130 mil reais daquela aplicação, né? Limpo, sem imposto pequeno. Não existe um negócio que deixe, além do seu capital líquido, que o capital também está líquido, é isso que nós precisamos perceber. Quando se investe na economia real, você coloca R$1 milhão, você coloca em máquinas, equipamentos, loja, vitrine, mercadoria, não é? Mão de obra. Aquilo não está mais líquido, está na economia real, não está mais líquido como dinheiro. Enquanto que a dívida, a aplicação financeira, ela está líquida. Então o camarada tem algo líquido, o seu capital líquido, e a liquidez também do seu lucro de juros anual. Não tem um negócio que dê. Então não estimula os capitais privados a irem à economia real para investir. Isso é o maior crime contra o Brasil, na verdade. Além do próprio governo pagar juros e não investir na sociedade, né? Eu não conheço uma sociedade que vai para frente sem investimento. Sem investir em educação, em saúde, para pagar juros. Mas aí é absurdo. Mas aí eu faço uma pergunta: algum governo agiu diferente disso? Não, nenhum governo. É o que eu estou querendo dizer. Ele começou já dizendo qualquer governo com carimbo que seja direita, esquerda, sempre procedeu assim. O Brasil, historicamente, vive em ciclos. Teve o ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo do ouro, agora é o ciclo dos juros, o ciclo do rentismo. Ele já está desde os anos 80, 90. Os bancos pegaram o país e não largam.
Né? Essa é a minha visão. E isso é preciso reverter rapidamente no Brasil. É preciso eleger algum partido, alguma pessoa que tenha uma direção correta, firme nessa coisa. Sabe onde falta dinheiro? Surto maior da febre amarela silvestre deve causar preocupação. Estamos sentados em cima de uma bomba relógio. A afirmação é do epidemiologista Eduardo Massad, da USP. Desde o início de janeiro, 23 casos suspeitos foram notificados no interior de Minas Gerais, 14 deles com morte dos pacientes, e uma outra morte já confirmada no interior de São Paulo. Doutora Maria Fátima, doutora Roberta Rossa, doutor Marcelo Crespo, doutor Gamal. A taxa de mortalidade é enorme. De 23 casos. Parece que já aumentou, né? Ontem o regional já aumentou. Os 23 casos já não são mais, já aumentou, não tem? Mas a taxa de mortalidade dos 23, 14 já morreram. Sim, ou seja, de 70%. Coisa do tipo. E janeiro, né? Dados esse agora, é um deste ano, não é do ano passado. Doutor Gamal, esse é um número, essa é uma estatística que ninguém... Eu, por exemplo, não tenho essa velocidade de raciocínio para colocar de 23, morreram 14, 70%. Eu fiz a conta por, assim, grosso modo, mas a gente vê uma taxa que é temerária, né? Sem dúvida. Não, mas porque essa doença, se ela não for tratada, realmente leva a óbito, né? Da pessoa, e muitas pessoas não têm condições, né, de tratamento. Imagine você aquelas pessoas que estão ali naquela região norte, né, que necessitam de uma locomoção, muitos até pelo barco, né, não tem nem tempo de chegar a um posto, a um local, mesmo porque nós sabemos que a saúde, né, do Brasil em geral, né, está necessitando, né, de... Está na UTI. Está na UTI, na verdade. Então, infelizmente, tudo isso ocorre em razão de que não há, como o doutor Gamal falou, investimento, né, do governante na saúde. Isso, essa questão da febre amarela já teve uma época, né, que teve também esse surto e esse número alarmante e ao que tudo indica, parece que está voltando. E era predominante na área rural e está vindo para a área urbana. O que é pior, né? O que é pior. Doutora, um outro número que passa, assim, desde o início de janeiro, nós estamos no dia 12. Exatamente. Então é 2 por dia. 2 por dia. Isso já foi rápido, de novo. Isso foi rápido. 2 por... Não, mas chama a atenção aqui. A notícia desde o início de janeiro. Nós estamos no dia 12, 23 casos. Mas o Jornal Nacional apontou, eu não lembro exatamente, mas não está no 14. Aumentou já. Já aumentou, já subiu. Né? Já passou. Não sei se mortes ou casos. Sim, mas aumentou. Não, mas estamos falando de casos. Assustador. Né? Nós estamos falando de casos registrados. Casos registrados. Então, registrados 2 por dia. E a preocupação desse epidemiologista, né? Epidemiologista. Ensaiei para falar. Exatamente, eu também estou ensaiando agora. Ele diz que no carnaval então é pior, porque a tendência de foi interessante, eu li isso, que a tendência de uma pessoa ser picada pelo Aedes aegypti no carnaval vai ser de 99,9%. Imagina se aparece alguém com febre amarela lá. O carnaval vai virar um surto total, porque onde tem um maior número de pessoas por metro quadrado. E agora tem zika, né, dengue, aquela... Chikungunya. É que o Brasil funciona assim, né? Estava dizendo aqui na chamada que já era esperado, né? Já esperávamos um surto maior. O Brasil funciona assim, a gente fica esperando acontecer um problema e aí acontece, a gente fala, agora o que a gente pode fazer para ir atrás? Né? Então essa questão, até fazendo uma analogia com a questão dos presídios, né? Chacina, um monte de gente morreu. Estava anunciado que isso ia acontecer. Isso acontece anualmente, acontecem em menores proporções, mas ninguém liga para isso, ninguém trata. Agora alguns especialistas até que indicaram que tinha um problema grave que ia estourar agora e aconteceu. Realmente, você tem razão. Não, isso aí, o meu avô foi procurador de justiça, na década de 70, ele já dizia, já não cumprem a lei de execução penal desde 70. Não é alguma coisa que é agora. Então a omissão e a negligência está aí há 40 anos. Doutora Maria Fátima, Jaime do Jardim Bonfilhori pergunta à senhora sobre o atual presidente da Câmara querer ser reeleito. A Constituição e o regimento da Casa impedem o ato. Eu acho que realmente
ele não deve ser reeleito na medida em que já teve essa oportunidade, né, de conduzir, e a gente sabe que nós já tivemos, assim, recentemente, né, problemas, né, com o anterior presidente da Câmara. Então, eu acho correta essa situação de que aquele que é eleito ali presidente da Câmara tenha essa oportunidade, faça o seu trabalho e depois ele não possa ser reconduzido. Ele alega que foi um mandato tampão. Sim, mas mesmo assim, né, é necessário, né, que se faça todo novamente. O mandato dele vai terminar agora, né? Sim, está terminando. Está terminando, né? Então, daí, na verdade, precisa ver o regimento, como é que está dizendo, mas... Eu volto ao que eu disse para o doutor Marcelo. Quando eles estão encastelados lá, eles fazem o que ele quer. Eles não querem sair. Não larga o osso. Não larga o osso, é isso. Não larga o osso. Não adianta. Vamos às ruas. Isso é uma conversa que não chega pra gente. Isso é outra. Isso aí. Tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É questão do poder, né? Questão não significa nada, eles dão risada. Questão do poder, né? Eles não querem largar o poder. Doutor Gamal Marcos de Pinheiros, pois não. Pois não. Abre mais uma possibilidade de um choque entre o legislativo e o judiciário, né? Exatamente. Perfeito. O Marcos de Pinheiros quer saber onde anda o pato amarelo da Fiesp. Então, aí é um problema, porque, olha só, veja bem, a Fiesp agora está numa nova luta na baixa dos juros, né, agora. Mas é incrível que o governo que foi alçado agora coloca à frente das finanças do país um sócio de um banco, de um grande banco. E é temerário. Conflito de interesse. É um conflito de interesse direto. Né? O país é devedor, o governo é devedor, e um dos credores dessa dívida, um dos sócios deste credor é comandante da área financeira do governo. É terrível isso. Isso é algo... É não compliance. A gente fala muito de compliance, conformidade, né? Transparência. Quer dizer, poderia eventualmente ele ocupar esse cargo se desincompatibilizasse de uma forma absoluta, né? Se a gente pudesse olhar de uma forma absolutamente isenta. Não sei como é que seria isso, né? Eu digo societariamente falando. Mais ou menos o que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. Ele é dono de uma série de hotéis e, segundo ele, eu não analisei isso, mas a advogada dele estava fazendo um plano para ele se desincompatibilizar das empresas. Ele já anunciou que ele não vai se desincompatibilizar. Porque, enfim, com relação aos hotéis, porque inclusive organizações de outros estados podem ocupar os hotéis e poderia haver um conflito de interesse. Então essas coisas são realmente muito complicadas, porque o governo cobra da gente coisa que o próprio governo não faz. Né? Mas veja só, doutor Crespo, nos Estados Unidos, antes do camarada tomar posse, eles já estão verificando as suas relações econômicas, financeiras, comerciais, tem sabatina, ele vai ter problemas. Né? Existe uma fiscalização nos Estados Unidos dessa coisa. Né? Aqui não, e ninguém fala nada. É uma coisa maluca. Né? Fala-se tanto da não interferência do Estado na economia. Ora, o bolsa banqueiro é o quê? O que é o bolsa banqueiro? Só vale a interferência do Estado na economia quando vai investir. Não pode ter investimento. Não pode, não, porque gastar menos que arrecada, toda essa ladainha que a gente ouve há muitos anos. Né? Agora, para pagar juros para os bancos, pode. E ninguém fala nada. Isso não é interferência do Estado na economia? Ninguém fica sabendo. Mas aí quando os beneficiários... É que o senhor aborda um assunto como economista, que os mortais comuns não sabem disso. Mas nem interessa até a grande mídia, nem interessa que isso seja revelado, né? Não interessa. Esse é que é o grande problema hoje no país. Eu vejo que nós temos que romper com o ciclo do rentismo. Ele está no fim, ele está esgotado, não dá mais. Não é? Veja nos outros países, né? Nessa crise mundial em que se vive. Os países, os governos não pagam juros aos rentistas mais, nem nos Estados Unidos. É 0,5% ao ano, 0,25% a 0,5% ao ano. No Japão é negativo. Ele diz ao rentista: amigo, aqui não tem rentismo. Você quer deixar? Aqui não. Nós pagamos o almoço grátis, como é que é? O almoço grátis, o jantar grátis, tudo grátis.
No caso naquele exemplo que o senhor deu de 1 milhão, que eu coloco, e qual é o rendimento? Não é 13% a taxa? Sim. Aí eu tenho recebe 130 mil no final. No Japão, eu teria que pagar 130 mil para o governo japonês. 130 porque não é menos. Não, estou dando os números que nós temos pagaria aqui. 13, sei lá, alguma coisa. Pagaria 10 mil reais. Sim, mas eu estou falando o exemplo inverso. No Japão, quem investe 1 milhão vai ficar, se fosse nessa percentagem aqui... Com uns 990 mil no final de um ano. É inverso. É inverso. Por que é feito isso? Exatamente para os capitais privados encorajarem-se e irem à economia real. Olha, para você multiplicar esse dinheiro, amigo, você vai ter que trabalhar. Agora, ficar em casa de pijama. Tem que empreender, né? Criar, inovar. E eles precisam que a economia gire. Né? Que a inovação aconteça, que a tecnologia vá para frente. Tecnologia não vem de graça, não tem almoço de graça em tecnologia também não. Ela precisa de crédito. Não é? Às vezes um produto para se lançar no mercado demora-se 4 ou 5 anos de pesquisa, laboratórios, gente. Não é fácil. Isso é dinheiro. As empresas não investem mais. Por quê? Primeiro que o investimento em tecnologia, ele é de risco. Ele é de risco, pode dar errado. Todo investimento é de risco. Ele é de alto risco esse. Sim. Você não sabe se vai dar certo. Até porque podem estar pensando numa tecnologia que derruba a sua. Ainda mais avançada. É tão verdade o que você está dizendo, aconteceu com o fax. Fax, quando surgiu, facsímile... Revolucionou. É verdade. Surgiu morto. Não, ele ficou alguns anos aí, mas depois a tecnologia veio e suplantou. Ninguém mais fala em fax. Ela virou uma tecnologia reserva, praticamente. Como é a vela. A vela é uma tecnologia reserva da energia elétrica. Se apagar a luz, eu tenho uma vela. Tem uma vela. Então, quer dizer, o que acontece é que a tecnologia também necessita de crédito barato. De consumo, de crédito barato de um país que vai para frente. E não é o que está acontecendo no país. O país está perdendo tempo, perdendo uma grande chance. Temos o petróleo aí agora, mas esse dinheiro não vai ser investido. Como será investido? Como estão comprando essas reservas? Já foi uma parte para a Noruega, outra parte para a empresa Total francesa. Por quanto está indo isso? Quem está fiscalizando isso? Eu quero saber. Eu quero saber quanto vale. Dizem que é as maiores reservas de petróleo do mundo o Brasil tem. Parece que cálculos assim por cima, 20 trilhões de dólares tem lá embaixo do pré-sal. Muito dinheiro, gente. Isso tem que ser investido no país. Olha, Zildete Leal está acompanhando pelo Facebook, elogia os temas escolhidos e os comentários. Flávia da Lapa, por que é tão difícil combater a exploração sexual, mesmo em cidades como São Paulo, onde todos sabem onde ela ocorre? Doutora Roberta, por que é tão difícil? Consegue responder? Não, é difícil. Conversamos, né? É muito difícil responder uma questão dessa. Falamos sobre isso agora, né? Sim. As políticas públicas têm que mudar para mudar a sociedade como um todo. Os valores, os princípios. Mudar as pessoas. Mudar, pessoas ter mais amor. Pessoas que tenham ideias diferentes dessas ideias que estão aí há décadas. Por favor, não é? E mais amor, fundamentalmente mais trabalho, mais empregos, com certeza. Boa remuneração. Acho que a resposta mais indústria. Mais amor nesse mundo. Doutor Marcelo, Ricardo Pacaembu pergunta: a lei permite que o juiz responsável por uma ação viaje em companhia de um dos réus? Se refere à viagem do presidente Temer a Portugal. Olha, é aquela questão, a lei não proíbe, mas é uma questão de conflito de interesses, né? Nessa ideia de compliance que a gente fala, as empresas elas precisam mostrar cada vez mais transparência nos seus negócios. No meu entender, um magistrado que vai julgar a campanha do próprio presidente da República viajar junto, sem um motivo, sem uma agenda justificável ali, me parece não só temerário, mas inadequado. Agora, nem tudo que a lei não proíbe deveria ser feito, porque a gente vive, para os juristas, para os advogados, a regra
para as pessoas, para o cidadão, a regra é: tudo que a lei não proíbe, tudo que a Constituição não proíbe é permitido. Certo, isso para você andar na rua, para você usar um skate, para você colocar um boné, se vestir, falar e tudo mais. Agora, os agentes públicos, eles são pautados pelo artigo 37 da Constituição, que prevê os princípios da moralidade, da probidade administrativa. Então, eles têm que ter uma transparência ainda maior com o que fazem, né? O presidente da República, o presidente do TSE, não são como eu e como a doutora Roça, que a gente pode sair por aí e vamos ali tomar um café, vamos almoçar. Não temos uma situação assim. É o principal tribunal eleitoral e, queira ou não, o réu. Principal réu. O principal réu. Eu queria até pegar um gancho no comentário do doutor Crespo, porque é o seguinte, esse ano, né, o nosso Procurador-Geral de Justiça, né, doutor Ismânio, ele editou um ato dizendo que os membros do Ministério Público, né, em geral, né, independentemente de atuar na área como promotor eleitoral, eles não podem mais estar vinculados, por exemplo, a apoio a qualquer tipo de partido político. Porque, como o senhor disse, o que é proibido, em regra, é permitido, né? Mas então, ainda que o membro do Ministério Público não seja vinculado a essa atividade fim de promotor eleitoral, ele não pode mais estar sendo visto, né, como aderindo ou apoiando este ou aquele candidato. E isso é uma medida, né, que eu acho que é bem salutar, especialmente, né, nos dias porque de hoje. Você não vai conseguir mudar o que a pessoa pensa. Claro. O que o Gilmar Mendes pensa do Temer ou vice-versa, isso a gente não vai mudar. Eles têm a individualidade deles ali. Mas é uma questão de moralidade. Porque o promotor de justiça, da mesma forma que o juiz, cada um tem uma opção política, ideológica. Não existe uma pessoa que seja absolutamente neutra. Isso vai continuar existindo. Tem promotor que gosta do PT, tem que gosta do PSDB e tudo mais. Então isso não vai mudar. Exato. Mas é buscando dar uma transparência, uma isenção. Porque isso é o que se consegue obter, né? Aquela história da mulher de César. Doutor Marcelo Crespo, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. A satisfação é toda minha, eu agradeço novamente o convite, cumprimentando todos aqui. Doutora Roberta Roça. Obrigada, Zancopé, um prazer enorme. Doutor Ricardo Gamal. Um prazer muito grande estar aqui. Desculpe ter chegado um pouco atrasado, porque eu tinha esquecido meu celular, então cheguei um minutinho atrasado. Tá mas bom. não, agora não está vai mais fácil, é só atravessar a Paulista aqui. O cara fica mais fácil. Doutora Maria Fátima Vaqueiro, eu agradeço a tua gentileza, porque o nosso gente do MPD que fala é possível graças ao movimento do Ministério Público Democrático que a senhora integra. Eu agradeço também estar aqui presente, a doutora Laila, né, que é a nossa presidenta, e quero cumprimentar também tão brilhantes, né, membros desse debate, né, o doutor Gamal, que eu já conhecia, o doutor Marcelo Crespo, a doutora Roberta, então, e claro, né, sem dúvida, né, o Zancopé, que aqui faz o meio de campo, né. É um prazer muito grande estar aqui. A senhora é muito gentil. Gente do MPD que fala tem apoio da revista Justiça e Cidadania. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.